No último episódio da série especial de entrevistas que fizemos durante o mês de março para falar sobre as mulheres na política, minha convidada não é uma representante da política partidária propriamente dita. Mesmo assim, lida diariamente com representantes de vários partidos. É que ela ajuda a gerir o maior hospital da região sul, que também é referência em serviços de alta complexidade. A minha conversa de hoje é com a irmã Terezinha Bus, vice-diretora do Hospital São José de Criciúma. Esse é o Ninguém Morre de Tédio, podcast da Maga, um produto da Som Maior Comunicação, que está disponível em nosso canal no YouTube e no Spotify. Na produção e apresentação, eu, Maga Estopassoli. A direção é de Arthur Lessa. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. Obrigada e boa tarde. Boa tarde também a todos que nos acompanham nesse momento. A gente sempre conversa muito sobre o hospital, a gente pede verba, a gente acompanha a situação do hospital, mas hoje eu queria conhecer um pouquinho da irmã Terezinha. Ah, né? Que bom, estamos aqui. Conhecer um pouquinho dessa história. E eu quero começar sabendo como e quando que a senhora entrou para a congregação das irmãs. Como é que começa essa história? Eu acho que a minha história começa já lá da minha primeira infância. As irmãs escolares estavam em Rio Fortuna, onde eu nasci e me criei. E isso foi com quantos anos? Já antes de eu nascer, as irmãs estavam lá. Tá. E ficaram até 1966, mas elas marcaram profundamente a minha vida. Desde o início da alfabetização, primeira comunhão, eu ficava encantada quando via as irmãs. E tinha uma, sobretudo, que nos marcaram profundamente. Umas que trabalhava aqui, por exemplo, a irmã Genoveva, foi uma irmã que marcou muito a comunidade do Rio Fortuna, a irmã Margarida Martinello também. Então, são ícones na minha vida que me entusiasmaram também nessa vocação de seguir a vida religiosa. Eu também tinha duas tias e uma prima que eram irmãs. Uma era da congregação das irmãs franciscanas e outro das irmãs escolares, a qual eu pertenço. Não sei, é um mistério, eu diria um desígnio de Deus, porque eu não sabia nem o nome da congregação, mas eu sabia que eu queria ser das irmãs de Forquilinha. Tinha aquele sentimento ali já. Aquele sentimento. E a mãe às vezes insistia comigo, Terezinha, por que tu não vai na outra? Ai mãe, mas eu quero com aquelas irmãs. Não sei, eu só vejo nisso o desígnio de Deus. E aí, no final de ano, eu lembro, foi em final de 68, porque eu entrei no convento em 69, com 15 anos, aí a irmã Margarida mandou uma cartinha para mim. Se eu quisesse, de fato, entrar para a congregação, que eu poderia me preparar para entrar no ano seguinte. Eu fui para o céu. Foi uma alegria incrível. Então, realmente, no início de 69, arrumei minhas coisinhas e fui para Santo Antônio da Patrulha, para próximo de Osório, onde eu dei os primeiros passos para entrar. Para quem está nos acompanhando e que não sabe como funciona, eu conheço um pouco, porque eu tenho uma pessoa na minha família que pertence à congregação das irmãs, as pequenas irmãs da Sagrada Família, então eu tenho alguma familiaridade com esse assunto, mas nem todo mundo sabe disso. Como é que funcionava isso, irmã? No caso, a senhora era uma menina, foi morar naquele lugar e estudava e ficou lá no período integral, é isso? No período integral. Foi em 69, eu lembro que foi dia 13 de janeiro, quando eu me despedi da minha família, foi bem difícil. Eu ia dizer, ai meu Deus. Foi bem difícil na hora. E com 15 anos ainda? Com 15 anos, aí comecei a chorar, o pai só olhou para mim, Terezinha, é duro, Terezinha. Ai. E lá fui eu. Até a mãe não queria muito que eu entrasse no convento. Aí eu tinha dois irmãos que já tinham ido para o seminário. Um deles ficou padre, outro desistiu. Eu disse, por que eles podem fazer o que querem e eu não posso? Aí fui insistente, até que ganhei o meu sim, fiquei feliz.
E entrei aí em Santo Antônio como período realmente como uma moça. Eu estudava, trabalhava um pouquinho também, mas a gente era acostumado a trabalhar bastante na roça, né? Então foi uma vida bem diferente para mim. E aí eu terminei meu primeiro grau em Santo Antônio. Depois eu parei um ano, fui para Boa Esperança, onde eu ajudava um pouquinho numa escola que nós tínhamos lá e também nos afazeres da casa. Foi um ano assim bem especial da minha vida. Depois voltei para Santo Antônio da Patrulha, eu gostava muito de ir lá, com outras jovens também, e damos o segundo passo, que foi ser postulante. E do postulantado, nós viemos para Forquilinha, em 7, que começamos o noviciado, onde a gente já vive como irmã, assume toda a vivência de vida comunitária, oração, estudo, meditação, mas sem nenhum compromisso formal ainda com a congregação, e também nem assim, porque o compromisso maior sempre é... Eu vejo, e à medida que eu vou vivendo, eu vou entendendo mais que o compromisso maior sempre é com Deus, que nos chama, que vai nos preparando. Então, foi 2 anos, assim, bem especiais na minha vida. Aí, voltei para Santo Antônio 1 ano como irmã agora. Então, a gente estava aberta realmente para fazer e tentar se inserir, tentar dar uma resposta para a vida. E aí, no ano seguinte, eu já fui convidada para vir aqui para o Hospital São José. Em algum momento, a senhora teve dúvida? A dúvida faz parte da vida do jovem, da nossa vida. A gente se questiona, meu Deus, e agora? É isso mesmo, não é? Realmente eu me questionei, às vezes em momentos difíceis, mas Deus sempre foi muito bom comigo. Ele colocava pessoas muito especiais na minha vida. Eu recordo uma irmã aqui, a irmã Thais. Ela tinha 93 anos, eu tinha 23, 24. Ela percebia o que outros não percebiam quando eu estava um pouco triste e um pouco desanimada. Ela me chamava para o quartinho dela e começava a ler. E, mas irmã, é muito bom ser irmã. Não pode desanimar. E tinha, assim, muitas irmãs que me apoiaram muito, muito mesmo. Recebi bastante apoio da minha família também, porque eu considero a família fundamental nessa caminhada que a gente assume na vida religiosa. Então, até hoje, eu tenho uma gratidão muito grande. E se a mãe de início não queria que eu fosse, mas a mãe, ela teve um orgulho muito grande também pelo fato de eu ter assumido, de ter correspondido, e até agora faz lembrar, no último encontro com ela veio com uma baciada de pipoca. Vou chorar, dona... meu Deus do céu, uma baciada de pipoca para mim e disse assim: Terezinha, isso é para te agradecer tudo que tu fizesse por mim. Meu Deus. Aí, eu assim, então, cada vez que eu vejo uma pipoca ou saboreio uma pipoca, tem uma memória ali. Uma memória muito, muito importante da mãe, porque eu sei que para ela foi difícil me deixar sair. E talvez também para aquele sentimento de mãe, de ter medo, né? De deixar uma menina nova, sair, enfim. Então... Realmente, mas o pai tinha um certo orgulho. O pai era, mas o pai sempre ele foi um pouco mais assim também com meus irmãos, de ver a realização pessoal. Tinha que estudar, ele sentia um orgulho. Quer ver, quando eu contava para ele em casa do que eu fazia, do que eu não fazia, ele ficava encantado. Meu Deus do céu. Depois eu perdi minha mãe bem mais cedo, né? E ficou o pai. E
eu só sou agradecida a Deus, agradecida à família, agradecida a tantas pessoas que me apoiaram, as irmãs, sobretudo nessa caminhada. Irmã, eu tenho uma dúvida que eu acho que muita gente tem, que como é que faz para administrar o tempo, até a parte emocional, né? Para dividir as funções na gestão, junto da diretoria do hospital, e a vida de irmã. Como é que faz isso? Como é que equilibra isso? Ou não tem muita divisão? É a irmã gestora, tudo junto? Não, eu tenho uma graça muito grande. Eu tive Covid logo de início. Aí, vamos ficar reclusa lá no quarto, trabalhando online, mas sempre já com um pouquinho mais de tempo. Nem assim, não parou um pouquinho? Muito pouco, graças a Deus. Graças a Deus. Foi nada tão sério. Aí veio sei lá, olhando no computador, eu vi a possibilidade de fazer um retiro online. Aí eu comecei um ano todo. Foi o 2º ano, agora já foi o 3º ano. E, Marga, eu sinto que isso me faz um bem danado. Então, eu levanto cedo. Que horas a senhora acorda? Eu acordo às 5. Cedo? É bem cedinho. Bem cedo, mas é tão bom depois de começar o dia assim, ó. Eu pego o evangelho, a gente começa a conhecer mais a vida de Jesus Cristo, que Jesus Cristo realmente espera de nós. Aí a vida, às vezes, ainda é difícil, tem dificuldade e tudo, mas a gente se sente com mais coragem e mais desafiada a assumir sob essa perspectiva também de Jesus Cristo. Então, a gente cada irmã tem o seu tempo, né? Mas o meu especial sempre é cedinho. Sábado, domingo. É sempre às 5 da manhã? Sempre às 5 da manhã. É muito bom ter essa divisão. Depois a gente tem a missa, que daí é oração e missa, que daí a gente faz em comunidade, toma o seu cafezinho rapidinho e rapidinho para o trabalho. Meio-dia a gente se reúne de novo para almoçar como comunidade, cada uma depois um breve descansozinho e retomamos a nossa lida de novo. De noite tem reuniões, eu sempre digo, eu vou terminar meu dia agora. Então, irmã, em que momento que a senhora percebeu que gostava, ou que tinha habilidade, enfim, para estar na gestão, na tomada de decisão? Isso eu também coloco como um dom de Deus, porque eu vim para o hospital em 1977, precisava de irmãs aqui, sobretudo no setor de pessoal. Na época a irmã já era um pouco doente e eu comecei a vida ali. E na parte financeira estava a irmã Genoveva e ela me esperou com um avental. Com um bolso. Já era para dar o recado, ó, aqui não tem moleza. Não tem moleza. E no avental tinha um bolso para eu colocar as chaves da tesouraria. E assim fui entrando, fui aprendendo. Eu, por temperamento, por natureza, eu sou bastante tímida. Mas aí foi indo, eu acho que foi um negócio que deu certo e está dando certo. Eu me sinto assim, realmente comprometida. O hospital é minha vida, é minha família. Dou tudo que eu posso, busco tudo que eu posso para o doente. E isso me realiza porque me coloca numa sintonia, como uma resposta também para a vocação que Deus me deu como irmã ali de ser uma irmã. Gosto muito de visitar os doentes também, conversar, escutá-los um pouquinho. Acho que faz mais bem para a gente do que para o próprio doente, mas eu sinto que eles também gostam. Irmã, então, tem muita gente que quando procura o hospital, que quando acaba indo para o hospital com algum sintoma físico, obviamente, mas que traz as suas dores da alma e que refletem no seu corpo?
A senhora consegue perceber quando... A gente consegue perceber isso aí. Ainda mais no mundo de hoje, né? As pessoas, eu sempre digo, quando falta uma base, que é Jesus Cristo em primeiro lugar, mais valores, as famílias estão bastante desfaceladas, então tudo isso acarreta uma carga emocional muito forte nas pessoas. E a gente sente assim, ó, às vezes a gente encontra com idosos, pai, eu até gostaria de ficar aqui, eles dizem, né? Mas, e a gente sente quando conversa com eles, quanto tem de sofrimento também. Então, a gente tem que ser o bom samaritano para essas pessoas. Eu sei que não é só eu, porque comigo nós temos 1.560 colaboradores, tem mais de 300 médicos ali dentro também, samaritanas, voluntários, que acho que são a extensão dos nossos braços junto a cada doente. E o São José, ele tem assim, ó, como prerrogativa de tratar com humanidade, com segurança cada paciente. Tem desafios ali também que a gente reconhece, mas tem um esforço muito grande de acolhimento, de realmente dar o melhor sempre para cada doente, para cada acompanhante que chega no nosso hospital. A senhora convive diariamente com a vida e com a morte, né? Com a vida com e com os a nascimentos morte. e com as pessoas que vão embora. Como é que a senhora está ali há mais de 30 anos, né? Como é que é lidar com isso todos os dias e não acostumar, no sentido assim de que continuar se emocionando, né? Diante da vida e diante da morte. Como é que faz isso? A vida, eu acho que é uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz quando eu ouço, lembra? Eu disse assim, são tantas pessoas que a gente também não lembra. E como eu estou mais na parte administrativa, a gente está mais na retaguarda um pouquinho. Mas a gente sente a alegria das pessoas e também sinto muita alegria. Tem irmãs, minhas co-irmãs, que estão numa linha de frente com o paciente. Então, elas contam, a gente revive, a gente divide as alegrias e as dores. E a morte, nós todos conhecemos pessoas do coração que Deus chamou ultimamente. Eu tenho inclusive um irmão. Eu acho que serve para a gente retomar realmente o grande sentido de naquele momento ser presença. Na dor, no sofrimento. Eu recebi muito apoio e eu gostaria que cada familiar, cada acompanhante também pudesse sentir isso e também o doente que está ali, esse conforto na hora de dar o último sim, porque acho que esse último sim, ele também não é fácil, nem para quem está partindo, como também para quem tem que fazer a entrega dessa pessoa. É bastante sofrido, bastante, mas a gente sente uma alegria muito grande em poder partilhar desses momentos também. Muito bem. Irmã Terezinha, um outro ambiente que a senhora circula, né? Não é que a senhora circula, o ambiente é que vai lá para dentro, né? Porque o Hospital São José, ele não é um hospital público, ele é um hospital que depende né, de recursos públicos também, mas ele não é um hospital público, enfim. E a gente sabe que a senhora recebe lá representantes de diversos pensamentos, de diversos partidos políticos. Como é que é lidar com tudo isso? A senhora foi acostumando, foi aprendendo ou também foi uma habilidade natural? A gente vai se acostumando, vai aprendendo. E também, assim, tem aqueles que precisam de uma mão. E eu, sempre que eu posso, eu estendo a mão. Aí, depois, quando a gente se encontra, a gente sente uma empatia, algo muito bom que parece que vem assim, ó, que bom que você fez, e eu digo que bom que eu recebi, que eu estou recebendo hoje a sua presença aqui, gratidão pela ajuda. Então, é uma convivência fraterna, eu diria, e é sempre muito bom recebê-lo, sobretudo a gente tem muitos políticos que têm nos ajudado bastante, deputados,
estaduais, federais. Isso é uma confirmação também da nossa missão aqui. A gente, talvez, eles até esperassem mais, mas tenho certeza que a gente dá tudo que a gente tem condições de dar, tanto para quem está no SUS, para quem está no particular. É nossa missão tratar todos iguais. O hospital, ele está com uma nova ala ali, né, sendo construída, uma ala grande. Isso. Hoje está o quê? Com mais ou menos quantos pacientes tem lá dentro? A capacidade para quantas pessoas, mais ou menos? São 90 leitos, projetado para 20 leitos de UTI. Nessa nova ala? Nessa nova ala. É grande, então, irmã? É grande. Aí nós temos também um pronto atendimento ali e a parte administrativa fica ali. E o que a gente também está bem feliz, que 2 andares estão assim, ó, programados para atender a oncologia, que é quimioterapia naqueles andares. Hoje nós os atendemos, mas o espaço está ficando pequeno. É uma doença que vem se alastrando bastante e nós sentimos a necessidade de, nesse ambiente, também poder acolher essas pessoas que tanto sofrem. Que estão no momento mais delicado, né? Mais delicado da vida. E com eles, meu Deus, como é bom quando a gente vê, tratei na oncologia e fiquei bem. Outros não têm, os caminhos são diferentes e os projetos de Deus, eu creio, também diferentes. Já né? que a gente está falando tanto de... A gente tá, esse assunto tá juntinho aqui, né? A gente está falando de fé, de religiosidade, de Deus e tudo mais. Irmã, a senhora já viu um milagre acontecendo dentro do hospital? Sabe esses casos que a gente não explica, que parece que não tem explicação? A senhora já viu isso acontecer? Eu até vou contar um caso de uma sobrinha neta minha. Ela foi picada de uma Loxosceles, a aranha, daquelas mais venenosas. E quando ela chegou no nosso hospital, ela foi picada numa segunda-feira e chegou no nosso hospital quarta-feira. Quando eu a peguei nos meus braços, eu disse, não tenho o que fazer. Aí depois a enfermeira da UTI me chama, irmã Terezinha, prepara os pais, porque não tem o que fazer, Terezinha. Não tem, os exames estão todos muito alterados. Ai, tu vai fazer o que naquela hora? Eu estava com a minha cunhada ali, eu disse, Tita, ela tá ruim, mas para Deus nada é impossível. Fomos para a capela de hora em hora fazer a nossa novena para a Madre Teresa, que é a nossa mãe fundadora, que eu tenho uma veneração, uma admiração muito grande por ela. Madre Teresa de Calcutá? Não, de Jesus Gerhardinger. A nossa é da Alemanha, a origem da congregação. E aí ela estava naquela situação, na época o São José não tinha... como é que é oh meu Deus, não é a ressonância, é a tomografia. Nós não tínhamos a tomografia ainda, fomos fazer no São João Batista. E naquela aflição, né? Aí o médico depois me chamou, irmã, a parte central não está atingida. Eu disse, opa, então tem esperança. Aí nós fizemos, mas ela estava inconsciente. Não chorava, e a urina dela era vermelha de sangue, porque é um quadro bem triste quando as pessoas são picadas por essa aranha e não tem, assim, ó, o reconhecimento e atendimento imediato. Aí chegamos em casa, fizemos, onde a gente alcançava, fizemos uma corrente de oração. 8h30 da noite. Várias irmãs, vários funcionários estiveram no quarto, rezamos, e onde a gente tinha na época condições de alcançar uma pessoa conhecida, unam-se a nós. Isso foi 8h30. Aí, pelas 9h30, eu devo ter ido dormir. Quando eu cheguei lá de manhã, ela sentada tomando café. Ai, irmã Terezinha. Ai, eu não podia acreditar isso aí, eu não podia. Aí, diz que a meia hora ela acordou. Pai, onde que nós estamos? Nós estamos aqui com a irmã Terezinha. Assim, e quem está lá em casa fazendo o serviço?
tio Ático, que é um irmão nosso. Então, quando nós for para casa, nós vamos fazer o serviço para eles poderem ir passear. O milagre estava aí. O milagre estava aí. E com certeza, sim, tem muitos outros casos que a medicina dá mais ou menos assim, bom, faz tudo, mas assim, e agora tem que ter intervenção divina. Eu ouço isso de médicos, ouço isso, relatos de pacientes também. A fé de uma pessoa ajuda no prognóstico. Meu Deus, aquele caso da minha sobrinha, para nós foi realmente um milagre. Aí nós tínhamos feito promessas também, né, para Nossa Senhora, para Madre Teresa e para Santa Albertina Berkenbrock, Beata, né? Beata, isso. Albertina Berkenbrock. Aí também não demoramos em cumprir todas elas, né? Fomos numa caminhada lá de casa até na gruta da Santa Albertina, dava 20 quilômetros mais ou menos. Nós fomos num grupo mais ou menos de 30 a 40 pessoas caminhando, porque ao longo do trajeto eles iam se unindo a nós. Foi um dia assim lindo, lindo. Ela é muito agradecida hoje, a família. A gente cria vínculos com certeza. A doença, ela traz uma preocupação, ela meio que desestabiliza uma família, mas ela também traz dons, traz valores e traz as pessoas, às vezes, de volta para o cerne, que é a vida. Agora, há pouquinhos dias, nós perdemos a Tati, que é bem conhecida de todo mundo, né? Eu entrei fui visitá-la mais vezes, em 2 momentos que ela estava assim bem, de repente me via, a família dizia, ó, irmã Terezinha está aqui. Irmã, faz uma oração. Era coisa assim que tu sente que as pessoas têm uma abertura para o transcendente, para aquilo que fica. Eles vão falando, a gente não consegue entender, mas Deus se revela assim. Irmã Terezinha, além dessas histórias que a senhora me falou agora, que outras lembranças a senhora tem do hospital? Porque o hospital é a sua vida. A gente está falando tanto do hospital, porque o hospital a senhora está ali dentro, né? Enfim, está ali o tempo inteiro. Que outras boas memórias a senhora tem dali? Assim, ó, o que me marcou muito é o meu relacionamento com os funcionários. Também fui aprendendo a me moldar, a conhecê-los, a valorizá-los mais, a pensar assim, não, dê uma atenção que tu consegue mais. Mas assim, ó, tinha uma funcionária, hoje é a Natália, ela mora ali na Próspera, por ali. Então a gente tem um relacionamento. Um dia ela me disse assim, irmã, sempre que eu fui fazer uma injeção, eu pedia para Jesus fazer por mim. Eu nunca errei uma injeção. Olha! Isso são fatos lindos, marca, né? Marco. E também lembro assim, ó, de quando eu trabalhava diretamente lá, funcionários que às vezes eu os recrutava na época que dizia assim, irmã Terezinha, isso aqui não vai dar. Quando eu conseguia, eu chamava ele comigo. Como é que tu tá? Tu tá contente? Tô, irmã. Tu quer ficar? Quero. Assim, tu tem como olhar isso aí? Oh, depois foram pessoas maravilhosas. Então, assim, a gente tem também o relacionamento que eu tenho com os médicos, pelo menos o lado assim, ó, profissional, eu sempre sinto que é de respeito. Hoje também com os funcionários, não conhece todos, são muitos, né? Sim. Mas o fato de a gente se encontrar no caminho, se cumprimentar, isso vai aproximando e... A senhora acha que em algum momento ser mulher foi mais difícil? O caminho que a senhora trilhou por ser mulher foi mais difícil? Tanto na gestão do hospital, enfim? Aqui, assim, ó, se eu lembro quando eu era pequena, a mãe sempre tinha um cuidado maior com nós mulheres. E quando a gente queria passear domingo, que a mãe disse, não, lá vocês não vão, é muito longe. Aí nós ia, pai...
Por que os rapazes podem ir e nós não? Eu sempre quis ter essa igualdade com eles. E me marca assim, ó, profundamente. Desde cedo. Desde cedo. Então, eu acho que tinha serviços que era só os homens que faziam, mas tinha outros que também como era um pouquinho mais leve, nós também fazíamos. Mas na hora de estudar, eu lutei muito para estudar também, porque como nós morávamos a 7 quilômetros do colégio, a mãe disse, não, mas tu vai ficar doente. Eu disse, mãe, eu não vou, não. Aí o pai, por que eles podem e eu não posso? Mas o pai nunca deixava direto, o pai dava um jeito, mãe, Lisbeta, ela quer tanto, vamos dar um jeitinho. E lá ele convencia a mãe. Isso eu sempre achei bonito da parte deles. E aqui, assim, ó, o que tem para fazer, eu acho que a vida aqui, eu tenho muita gratidão com o hospital, porque se hoje eu posso fazer o que eu faço, ou tudo que eu fiz também, foi porque eu fui aprendendo aqui, foi me confiado, mas por outro lado eu correspondi, pelo menos tenho esse sentimento assim de ter correspondido àquilo que realmente a casa precisava. É mais difícil às vezes quando falta o lado financeiro que tu... Opa, é a nossa oportunidade aqui, irmã Terezinha. Ai, isso é a bom. câmera. Para quem que a gente pode pedir? Olha, aproveita. Nós temos um setor de captação de recursos que está podendo receber muito recursos. Ativo, que está recebendo. Tenho como é o telemarketing, mas também ajudas, às vezes, do imposto que a empresa que tributa no lucro real pode fazer doações para o fundo do idoso e com isso o hospital se mantém atualizado em tecnologia e, aliás, o hospital, graças a Deus, a essas fontes de recurso, nós temos, assim, a parte de tecnologia, centro cirúrgico e tudo, nós não perdemos para nenhum hospital aqui no Sul ou no Brasil. A gente, nesse sentido, se sente muito tranquila que as pessoas têm esses recursos, pelo fato do Hospital São José receber, do Ministério, o Estado também tem sido sensível, a gente está pedindo mais para o Estado, está pedindo para o município também. Então, atenção, governador Jorginho Melo, atenção, prefeito Cléio Salvaro, deputados, né, irmã? O Hospital São José está precisando. Então, que a tabela SUS, ela há muitos anos não é reajustada. Então, isso faz muita falta. Os medicamentos, tudo subiu muito. Por exemplo, agora, o medicamento vai subir, acho que em torno de 6% agora em março. Energia elétrica sobe, gasolina sobe, óleo sobe. E a tabela do SUS? A tabela do SUS, nada. Não, nós temos a convenção coletiva dos funcionários, eles têm uma vida sacrificada, porque é de segunda a segunda o trabalho deles também. Claro que eles têm as folgas, mas eu acho que é um trabalho que merece ser reconhecido. Tem o piso salarial ali, mas a gente só vai poder, somos de acordo favorável, mas só podemos atender se a gente tem. Se tiver recurso, né? Então, a gente vai fechar o balanço com déficit, mas graças a Deus para os pacientes não tem faltado nada. E a gente está lutando para realmente buscar o equilíbrio e dizer assim, não, o Hospital São José está aqui para ajudar todos que precisam. Então tá bom. Isso. Irmã Terezinha, para a gente fechar, queria que a senhora deixasse, já que a gente falou tanto de trabalho, de dom, de milagres, enfim, de mulheres, de tudo, queria que a senhora deixasse um conselho para as mulheres. Pode ser pessoal, profissional, espiritual, como a senhora quiser. Eu volto um pouco para minha fundadora, Madre Teresa de Jesus Gerhardinger. Ela era filha única. E o bispo de então, ele tinha uma preocupação muito grande, porque só alguns meninos tinham oportunidade de estudar, as meninas nada.
tá? Então, era na época das guerras napoleônicas. E ele foi insistindo com Madre Teresa porque ele viu nela um potencial. Com 12 anos, ela estava numa sala de aula alfabetizando. E ela pegou as meninas. Por quê? Boas meninas, boas mães, boas famílias e uma boa sociedade. Então, acho que as mães têm um dom, uma responsabilidade muito grande, nós mulheres, né, na transformação desse mundo, porque nós temos essa sensibilidade, assim, ó, bem dentro de nós, porque as mães geram a vida. Nós, religiosas, também temos o dom de gerar mais vida, gerar mais esperança. Então, que todas nós, mulheres, saibamos desenvolver esse dom tão grandioso que Deus espera de nós. Que as mães possam ajudar esses filhos a crescer com valores, com ter um Deus na vida. A oração faz a diferença, ela nos aproxima de Deus. E realmente também na formação, que possam ver na família um valor a ser seguido. Acho que o mundo precisa dessa volta. E esse, então, é o grande desafio para você, mulher, que está nos ouvindo, que nos acompanha, para você, Mag, que me convidou para estar aqui, falar hoje um conteúdo talvez tão diferente, né? Mas me sinto muito feliz. Gostou da nossa conversa, irmã? Muito, muito. Olha, foi muito bom. Convido de novo, hein? Tá bom. E assim, ó, que Deus abençoe a cada uma de vocês, viu? E não esqueçamos do valor que nós temos. Até Jesus quis ter uma mãe, não é em vão, viu? Pense nisso. Então tá bom, obrigada, viu, irmã Terezinha, pelo tempo da senhora para estar aqui com a gente, tá bom? Ótimo, muito obrigada. Fizemos um episódio diferente aqui no Ninguém Morre de Tédio. A gente falou de Deus, de trabalho, de vida, de dons. Pedimos um dinheirinho, né, para o poder público, que também não quer demais. Encerramos assim a nossa série especial do mês de março. Eu agradeço para todos vocês que acompanharam todas as entrevistas. Para quem ainda não viu, dá tempo de recuperar todos os episódios e ouvir e assistir todos eles. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.